Qualidade de vida no ar com o Dr. Giovanni Pedruzzi, uma seleção tudo de bom especial para vocês. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Rose. Obrigado pela oportunidade. Bom, casos, tudo de bom, como eu falei. Exatamente. Para ter o sorriso perfeito. Vamos mostrar casos de clareamento, de facetas, de implantes, variados procedimentos odontológicos da atualidade, que são os mais procurados, os que mais as pessoas precisam para mudar a estética do sorriso e também a função mastigatória. Tudo que a odontologia abrange hoje em dia, né? Isso e não mesmo. é pouco. Bastante coisas, né? Bastante coisa. Vamos começar então. Então, nesse caso, a gente fez clareamento a laser, né? Veja a mudança do tom dos dentes, né? A coloração dos dentes ficou bem mais clarinha, com 2 consultas de laser. Tá? Muito usado, né, doutor? Muito usado, um procedimento muito simples, levam consultas de meia hora, o laser tira a sensibilidade, então a pessoa não precisa ter medo de que vai ficar muito sensível, mesmo onde tem retração da gengiva, que é uma preocupação, né? A pessoa diz, olha, eu já tenho sensibilidade, como é que vai ficar? Mas daí a gente protege aquela área, né, com uma barreira gengival e protege a área do dente que está com a retração. Faz o clareamento de forma tranquila e tem esse benefício estético grande sem alterar nada a resistência do dente, que é uma outra preocupação que as pessoas têm. E esse resultado aparece na hora, doutor, ou ainda leva um tempo para ficar branquinho assim? Na hora já sai diferente, já sai com uma tonalidade mais branquinha. Aí ele vai clareando. É impressionante como depois do laser, durante o dia, ele continua atuando, ele continua clareando. Né? A gente coloca um produto no dente que ele vai ajudando no clareamento. E aí, na segunda consulta, tem mais uma mudança de coloração. Tem casos que é necessário uma consulta só, outros 2, 3 ou até 4 vezes para deixar os dentes bem branquinhos. E com o passar do tempo ele pode voltar a ficar amarelo? Sim, assim como se a pessoa não fizer o clareamento, o dente progressivamente ao longo da vida ele vai tendo um escurecimento, né, do dente. Então, se a pessoa fizer o clareamento, também vai haver esse escurecimento. Só que para chegar nessa coloração que estava antes, vai levar mais de 5 anos. Então é um procedimento que dura bastante. A gente recomenda manutenções do clareamento em torno de 2 a 3 anos. Depois que a pessoa faz, 2 anos depois faz uma manutenção. Ou seja, se fez o clareamento a laser, faz uma consulta de laser de 30 minutos a cada 2 anos. Ou usar em casa aquela moldeirinha, né? Se a pessoa não quiser fazer no consultório, pode usar em casa. A gente faz a moldagem, entrega a moldeirinha e usa uma semana em casa. Super prático. Exatamente. É o mesmo caso com outra fotografia. Mas muda muito, mudança de tom muito grande. E agora casos de facetas, né? Veja, nesse caso, a paciente tinha o dente escurecido. O central do lado esquerdo da paciente, o nosso lado direito, um dentinho só. A gente fez uma faceta de porcelana e veja na segunda imagem como fica igualzinho ao dente natural. A gente consegue imitar ele, as características, né, a transparência do dente, o mesmo brilho, exatamente idêntico. Parece então, que não fez nada, né? Quem não conhece... Parece que é o sorriso natural. Nem o dentista vai conseguir ver que tem uma porcelana ali. Fica esse dente que foi coberto, a gente consegue imitar as características dos dentes originais da pessoa. Então, realmente, é um tratamento que as porcelanas atuais, a gente consegue fazer qualquer tipo de tonalidade, de transparência, de brilho. Realmente são técnicas que trazem características bem naturais, né, para os dentes. Perfeito. E tratamentos que duram muito, né, Rose? Tratamentos que eles, como a gente falou no outro programa, eles não desgastam, não alteram mais a coloração, não gruda a placa bacteriana, né? É um tratamento realmente bem durável. Mais durável que os próprios dentes. Isso, porque os dentes naturais vão desgastando, eles vão tendo essas mudanças que a gente comentou, né? A cada ano você teria que fazer clareamento, a cada 2, 3 anos. E esses tratamentos com facetas não precisa, não tem manutenção nenhuma. Depois que fez. Exatamente. Aqui um caso um pouco maior, a gente cobriu, né, vários dentes, eu não recordo agora, mas foi praticamente todos os superiores, a gente cobriu com porcelanas e teve essa mudança estética, né, principalmente no formato dos dentes. Veja que tinha retrações na gengiva, que são todas cobertas, né? Quando a gente faz assim as facetas, já resolve o problema da retração gengival também. Pois eu gostaria até que o doutor falasse do caso da retração. Isso. Por que as pessoas têm retração? A retração são 4 motivos principais que levam à retração. Primeiro, força na escovação. Se a pessoa usar uma escova média ou uma escova, mesmo uma macia, mas fizer um movimento muito amplo, com força, vai provocar retração. O segundo motivo seria bruxismo.
A pessoa que faz bruxismo vai ter retração gengival também. Tem que proteger com uma plaquinha, né, para não acontecer esses problemas. O terceiro seria uma movimentação com o aparelho muito rápida, provoca retração também. Se a pessoa usou o aparelho e teve uma movimentação rápida do dente, que não é o certo, acaba retraindo a gengiva. E o último motivo seria acumular placa bacteriana. Se a pessoa não tiver uma higiene adequada ou não for fazer as revisões e tiver aquele acúmulo de placa pertinho da gengiva, vai provocar retração. Então, nessa paciente houve essa retração, principalmente nos dentes posteriores, né? E quando a gente fez então as facetas aqui, as jaquetas de porcelana, a gente cobriu inclusive as retrações. A porcelana ela vai até mesmo um pouquinho adentro da gengiva. Ela entra cerca de meio milímetro, 1 milímetro, até 2 milímetros para dentro da gengiva, dando a sensação de que o dente todo é idêntico. Ele não termina ali na gengiva e sim tem uma continuidade. O aspecto fica outra coisa, fica né? outra coisa. Que uma vista do outro lado, do sorriso, né? Mudança estética bem grande. Ela até usava uma prótese fixa, né? Essa parte posterior era uma ponte fixa que faltava um dente e a gente colocou um implante, fez tudo separadinho, dente por dente, tudo em porcelana. Aqui um caso agora de harmonização facial com botox, né? Veja as ruguinhas que tinha antes e depois, né? Também é um procedimento extremamente simples, não precisa anestesia, é um procedimento que leva poucos minutos. E 2 semanas depois a pessoa está sem esses sulcos, né? A gente sempre fala que a odontologia atual ela envolve também a harmonização da estética facial, tratamentos de correção de problemas assim, de sulcos, de problemas estéticos faciais, né? Até mesmo de olheiras, tudo a gente consegue fazer no consultório também. De olheiras tem muito, adorei tocar nesse assunto, doutor. Exatamente. O preenchimento com ácido hialurônico é o mais indicado, né? A gente usa os produtos da Allergan, que são a empresa do Botox, também no ácido hialurônico. São produtos que vêm da França, né? E dão características muito joviais para a face, corrigindo os sulcos que a pessoa tem, os sulcos de expressão que vão surgindo ao longo do tempo, ou até de forma preventiva, aplicando o ácido hialurônico e também o Botox, prevenindo os sulcos de expressão. Que é o ideal, né? É o ideal. Os guris estão começando, até com menos de 30 anos, estão fazendo já o Botox preventivamente. E qual é a idade ideal para começar? Essa idade aí, em torno de 25, 27 anos, onde começa a ter uma Antes de perda. começar a marcar, né? Porque quando passa dos 30, a pele ela vai tendo um ressecamento. Quando a gente naturalmente tem o ácido hialurônico na pele, só que depois dos 30 a gente vai perdendo ele. E ele é que traz a nutrição, onde tem o ácido hialurônico e tem a água junto. Então a gente vai perdendo o ácido e a água também. A pele vai ficando ressecada, quebradiça, né? Aquele aspecto craquelado que a gente consegue prevenir, né? O ideal é começar ali um pouquinho antes dos 30 anos, nessa prevenção. A gente ouve as meninas começarem 25, que elas vão começar a fazer botox. Isso, exatamente. Eu fiquei um pouco apavorada, mas elas estão certas, né? Pra evitar. Exatamente. Depois as ruguinhas, e né? também os hábitos da gente, né? Tomar bastante água, evitar o sol, né? Nos horários impróprios e usar protetor no rosto, né? Essas coisas. Chegar aos 60 linda, né? Aquela pele maravilhosa que a gente vê essas mulheres que estão com 60, 70 anos e divando, né? Por isso, né? Pelos cuidados. Isso mesmo. Que já tiveram, né? A gente já vê os resultados hoje. Isso mesmo. Aqui casos de facetas, Rose. Veja que a gente aqui fez, foram 21 dentes, né? A gente cobriu com porcelana e mudou as características do sorriso. Tanto da coloração... O dente dela até pra cima, né? Ele tinha um formato, né, um pouco aquém do que deveria, né? E aí a gente conseguiu dar uma nova estética, né, para a paciente. E a gente vai mostrar essa imagem ampliada depois para ver o acabamento ali na gengiva. Fica realmente um sorriso muito perfeito. A reclamação dela também é que acumulava muito tártaro aqui no sorriso natural dela. E aí com as porcelanas esse problema não existe mais. Até isso se corrige. Isso, porque na porcelana nada gruda, não gruda sujeira. Até inclusive a higiene na porcelana ela é feita na gengiva, a escovação só da gengiva. Ai, que maravilha. Não precisa nem escovar a porcelana em si, sim o término dela, onde ela termina. Né? Porque a porcelana realmente ela se mantém limpa. Exatamente. Então,
uma vista do outro lado, né, o comparativo do antes e depois, né, mostrando uma mudança muito grande na estética do sorriso com esses tratamentos de facetas. Mudou tudo, o formato, né, vocês mudaram. Exatamente, o formato dos dentes ficou mais harmônico, né, com o rosto dela. Isso o paciente decide junto contigo o formato? Sim, a gente dá as características, digamos, técnicas, né, que o sorriso precisa ter, e o paciente vai expor aquela, digamos, a vontade, a necessidade porque a estética é uma questão pessoal também, né, Rosa? Claro. Tem gente que quer os dentes um pouco mais compridos, e a gente vai respeitar a vontade do paciente dentro das questões técnicas necessárias, né? Tem aquela que aparece com um sorriso da Juliana Paz? Tem, doutor? Tem. Claro, Aparece né? com fotos de sorrisos Dos de famosos famosos. aí, com certeza. Ou então fotos de, assim, por exemplo, teve uma paciente que trouxe uma foto da filha dela, né? Queria o sorriso idêntico da filha, a gente fez. Tenta aproximar. Exatamente. Então aqui, como eu falei, a imagem ampliada, né, do sorriso terminado, né, tanto em cima quanto embaixo, fazendo facetas. Veja que fica uma perfeição estética ali perto da gengiva, a gente não vê nenhum tipo de linha, onde termina a porcelana, realmente ela entra dentro da gengiva, então não se vê nenhuma falha, fica exatamente como um sorriso natural. Isso são características desses trabalhos modernos e atuais com facetas de porcelana pura, né? Ou lentes de contato dentais, que muitas vezes não precisam de nenhum desgaste no dente. Grande mérito da odontologia moderna, porque realmente esse é o sorriso dos sonhos mesmo, né, doutor? Exatamente. Que diferença, né? Do outro lado também, né? Uma vista do outro lado, mostrando realmente que fica um sorriso perfeito. Perfeito. E o último caso que a gente vai mostrar hoje é um caso de implantes, né? A paciente tinha perdido esses dentes, foi num acidente, e a gente conseguiu então colocar os implantes e os dentes fixos novamente em porcelana, né? Devolvendo assim a autoestima para a pessoa, né? Porque quando ela usa uma prótese móvel e tem que tirar, né? Como a gente está mostrando no lado esquerdo aqui, que ela depois de comer precisa remover, ela se sente mutilada, né? Ela se sente totalmente assim... Porque a gente fala tanto de beleza no programa, mas aqui a gente não está falando de beleza, né? Em primeiro lugar, nós estamos falando em saúde, em bem-estar, não é? Exatamente. Quando a gente faz os dentes fixos, a paciente tem então a autoestima de volta, tem a força mastigatória de volta, ela consegue triturar alimentos que ela não podia comer antes, por exemplo, frutas, carnes, que uma pessoa que usa prótese móvel, principalmente dentaduras, ela não consegue mais, né, triturar. Então, com o sorriso fixo, através dos implantes, a gente tem de volta isso, a capacidade mastigatória, a estética, a autoestima e um trabalho extremamente duradouro. Até o próprio sabor dos alimentos, né? Exatamente. E o céu da boca também, quando se usa prótese móvel, ele fica ocupado, né? A gente mostrou nos outros programas, né? O palato, o céu da boca, fica com aquele acrílico da prótese. Aí a pessoa não consegue mais sentir o gosto, né? Ou a temperatura do alimento. E quando a gente faz trabalhos fixos com implante, a gente tem de volta isso, o céu da boca livre, né? Só os dentes, não precisa mais ter aquele acrílico, né? Não precisa mais remover. Isso tudo realmente são vantagens muito grandes. Obrigada pelas dicas. Adorei, doutor, mais uma vez estar com você. Foi um prazer estar no teu programa. Obrigado. Obrigada.